O julgamento de Tom Robinson começa. A cidade de Maycomb está muito agitada. Muitas pessoas vêm ao tribunal. Atticus Finch é o advogado de Tom. Tom é um homem negro acusado de um crime. Scout, Jem e Dill observam o julgamento secretamente. A acusação apresenta o seu caso primeiro. As testemunhas dizem que Tom é culpado. Atticus faz perguntas muito inteligentes. Ele mostra que a história tem problemas. Tom dá o seu testemunho. Ele diz que é inocente. As crianças ficam na galeria e ouvem tudo. Eles entendem que a situação é muito injusta. O capítulo termina com o início do julgamento. No verão seguinte, um menino novo chegou na casa ao lado. Seu nome era Charles Baker Harris, mas todos o chamavam de Dill. Dill veio de Meridian, no Mississippi, para passar o verão com sua tia, a Sra. Rachel. Ele era pequeno para sua idade e tinha cabelo muito claro. Dill era muito imaginativo e contava histórias fantásticas. Scout e Jem ficaram amigos dele imediatamente. Os três crianças passavam os dias brincando juntas. Dill ficou fascinado pelas histórias sobre Bo Radley, o vizinho misterioso. Ele fez muitas perguntas sobre a casa dos Radley. Dill sugeriu que eles tentassem fazer Bo Radley sair de casa. Isso deu início a uma nova aventura para as crianças. O verão se tornou muito mais interessante com a chegada de Dill. Ele trouxe novas ideias e muita curiosidade para Maycomb. Scout vai para a escola pela primeira vez. Ela fica muito desapontada. A professora, Miss Caroline, é nova e não conhece Maycomb. Ela fica brava porque Scout já sabe ler. Miss Caroline diz para Scout parar de ler em casa. Na hora do almoço, Scout vê um menino pobre chamado Walter Cunningham. Ele não tem dinheiro para a merenda. Scout tenta explicar a situação para a professora. Mas Miss Caroline não entende e oferece dinheiro a Walter. Ele se recusa porque sua família não pode pagar de volta. Scout fica com raiva e bate em um colega de classe. Jem, seu irmão, convida Walter para jantar na casa deles. Lá, Scout critica os modos de Walter à mesa. Calpurnia, a cozinheira, dá uma lição a Scout sobre respeito. Scout aprende que as pessoas são diferentes. Scout encontra um presente estranho no nó de uma árvore perto da casa dos Radley. É uma pequena caixa com 2 moedas antigas dentro. Jem e Scout ficam muito curiosos sobre quem deixou o presente. Eles pensam que pode ser uma pessoa misteriosa.
Mais tarde, eles encontram mais presentes no mesmo lugar. Os presentes incluem figuras de sabão esculpidas que parecem Scout e Gem. As crianças ficam assustadas, mas também fascinadas. Eles decidem escrever uma nota de agradecimento para a pessoa secreta. Infelizmente, quando tentam colocar a nota na árvore, o nó está coberto com cimento. O Sr. Nathan Ridley diz que a árvore estava doente e ele precisou cobrir o buraco. Gem fica muito triste com essa notícia. Scout percebe que Gem está chorando quando eles voltam para casa. Ela entende que a comunicação com o amigo secreta terminou. Scout passa muito tempo com sua vizinha, Miss Maudie Atkinson. Miss Maudie é uma mulher gentil e honesta. Ela fica no jardim, usa calças e ama suas flores. Scout gosta de conversar com ela na varanda. Miss Maudie explica muitas coisas sobre as pessoas da cidade. Ela também fala sobre Atticus com muito respeito. Scout pergunta sobre Bo Ridley, o vizinho misterioso. Miss Maudie diz que Bo era um menino educado antes dos problemas. Ela acredita que a maioria das fofocas sobre ele são falsas. Scout aprende que é errado julgar as pessoas sem conhecê-las. Miss Maudie é uma amiga importante para Scout e Gem. Ela os trata como adultos e responde suas perguntas. Scout se sente mais segura depois de suas conversas. Esta amizade ajuda Scout a entender melhor o mundo. Na noite antes do primeiro dia de escola, Gem, Scout e Dill decidem fazer uma última aventura. Eles planejam espiar Bo Ridley pela janela da casa dele. Gem escala a cerca do quintal dos Ridley. Scout e Dill o seguem, mas estão com muito medo. Eles veem uma sombra escura na janela. De repente, um homem sai da casa. As crianças fogem correndo do jardim. Durante a fuga, Gem perde suas calças na cerca de arame. As calças ficam presas no arame farpado. Gem precisa voltar mais tarde para buscar as calças. Ele encontra as calças dobradas e consertadas na cerca. Isso é muito estranho e misterioso. Gem fica em silêncio e pensativo sobre o incidente. Scout percebe que ele está assustado com a experiência. No outono, Scout e Gem voltam para a escola. Eles continuam a encontrar pequenos presentes na árvore. Os presentes são deixados no buraco de um velho carvalho. Eles acham duas figuras de sabão que parecem com eles. Mais tarde, encontram um relógio de bolso quebrado. Gem e Scout querem saber quem está deixando os presentes. Eles decidem escrever uma nota de agradecimento. No dia seguinte, o buraco na árvore está fechado com cimento.
Jem pergunta ao Sr. Nathan Ridley sobre o buraco. O Sr. Nathan diz que a árvore estava doente. Jem fica muito triste e chora no quarto. Ele conta a Scout que o Sr. Nathan mentiu. Jem acredita que Bo Ridley era o doador dos presentes. Eles percebem que seu pai, Atticus, sabia de tudo. No inverno, neva muito em Maycomb. Jem e Scout ficam muito felizes porque nunca viram neve antes. Eles decidem construir um boneco de neve no jardim. Há pouca neve, então eles usam terra para fazer o corpo. O boneco de neve parece muito com o Sr. Avery, um vizinho. Atticus ri, mas pede para eles mudarem a aparência do boneco. Naquela noite, fica muito frio. A casa da Sra. Maldy pega fogo. Toda a cidade ajuda, mas a casa queima completamente. Enquanto estão fora de casa, alguém coloca um cobertor nos ombros de Scout. Ela não percebe quem foi. Mais tarde, Jem entende que foi Bo Ridley. Eles ficam surpresos com esse ato de gentileza. A Sra. Maldy não fica triste e diz que agora terá um jardim maior. O boneco de neve derrete no dia seguinte. É Natal e a família Fiennes vai para a fazenda da tia Alexandra. Scout e Jem não gostam muito de passar o Natal lá. Seu primo Francis também está na fazenda. Francis é muito chato e irritante. Ele começa a provocar Scout sobre seu pai, Atticus. Francis diz que Atticus é um amigo dos negros. Scout fica com muita raiva com esses comentários. Ela não consegue se controlar e bate em Francis. Mais tarde, Atticus conversa com Scout sobre o incidente. Ele explica que precisa defender Tom Robinson porque é o certo. Atticus pede para Scout tentar manter a calma no futuro. Scout promete tentar, mas é muito difícil para ela. Ela começa a entender melhor o trabalho difícil de seu pai. A família volta para casa depois do Natal. Um dia, um cão apareceu na rua principal de Maycomb. O cão andava de forma estranha e babava muito. O xerife Tate chegou e disse que o cão estava doente. Ele explicou que era um cão raivoso, o que é muito perigoso. As pessoas ficaram com muito medo e entraram em suas casas. O xerife pediu a Atticus para atirar no animal. Jem e Scout ficaram muito surpresos. Eles não sabiam que seu pai era um bom atirador. Atticus pegou o rifle do xerife com calma. Ele mirou com cuidado e atirou apenas uma vez. O cão caiu no chão imediatamente. A bala atingiu o cão exatamente no lugar certo. Todos ficaram impressionados com a habilidade de Atticus.
Miss Maudie disse às crianças que Atticus era o melhor atirador do condado quando era jovem. Jem e Scout finalmente viram um lado diferente do seu pai. Jem e Scout precisavam passar pela casa da senhora Dubose para ir à cidade. A senhora Dubose era uma senhora idosa e muito mal-humorada. Ela sempre gritava coisas desagradáveis para as crianças da sua cadeira na varanda. Um dia, ela insultou Atticus, chamando-o de defensor de criminosos. Jem ficou furioso com esses comentários. Em um ataque de raiva, ele destruiu os canteiros de flores da senhora Dubose. Como castigo, Atticus obrigou Jem a ler para a senhora Dubose todos os dias depois da escola. Scout acompanhava o irmão durante essas visitas. As leituras eram longas e a senhora Dubose parecia sempre adormecer. Mais tarde, Atticus explicou que a senhora Dubose era viciada em morfina para a dor. Ela usou as leituras como uma distração para tentar parar com o vício antes de morrer. Atticus disse que ela era a pessoa mais corajosa que ele já conhecera. Ele explicou que coragem é continuar mesmo quando você sabe que vai perder. A senhora Dubose morreu livre do vício, conforme o seu desejo. Jem aprendeu uma importante lição sobre verdadeira força de vontade. No domingo, Atticus teve que viajar para o trabalho. Calpurnia levou Jem e Scout para sua igreja. A igreja era muito diferente da deles. Era uma igreja pequena e simples. As pessoas da congregação foram muito acolhedoras. Uma mulher, Lula, questionou sua presença. Outros membros defenderam as crianças. Scout percebeu que Calpurnia tinha uma vida dupla. Ela falava de forma diferente na igreja. A congregação coletou dinheiro para a família de Tom Robinson. Scout ficou impressionada com a solidariedade. Eles voltaram para casa no final da tarde. Scout aprendeu muito sobre a comunidade de Calpurnia. A tia Alexandra chegou para morar com a família Fines. Atticus disse que ela viria ajudar com as crianças. Ela era muito diferente da irmã deles, a tia Jack. A tia Alexandra era muito tradicional e formal. Ela queria que Scout se comportasse como uma dona de casa. Scout não gostava das novas regras e dos vestidos. A tia Alexandra falava muito sobre a importância da família. Ela tentou ensinar as crianças sobre seus antepassados. Jem e Scout achavam essas lições muito chatas. A casa ficou mais silenciosa e tensa com a tia Alexandra. Atticus pediu às crianças para tentarem cooperar. Scout sentia falta da sua liberdade antiga. Ela não entendia porque sua tia tinha que mudar tudo. Um dia de verão, Scout encontrou algo debaixo da sua cama. Era Dill, mas ele estava muito sujo e com fome.
Ele tinha fugido de casa e viajado sozinho de trem. Dill disse que os seus novos pais não lhe davam atenção. Scout ficou preocupada e chamou Jem para ajudar. Jem insistiu que Dill devia contar aos adultos. No entanto, Dill não queria voltar para casa. Eles decidiram esconder Dill por uma noite. Atticus descobriu Dill na cozinha mais tarde. Ele não ficou zangado, mas foi muito sério. Atticus ligou para a tia de Dill para avisá-la. A tia disse que Dill podia ficar em Maycomb por algum tempo. Scout e Jem ficaram muito felizes com essa notícia. Dill ia dormir no quarto de Jem naquela noite. Os três amigos estavam juntos outra vez para o verão. Na noite anterior ao julgamento, Atticus foi para a cadeia da cidade. Ele queria proteger Tom Robinson de possíveis problemas. Scout, Jem e Dill o seguiram secretamente. Eles viram um grupo de homens-carros parados perto da cadeia. Era uma multidão de homens do campo, e eles pareciam zangados. Os homens queriam tirar Tom da cadeia. Atticus ficou na frente da porta e falou com calma com eles. Scout ficou com medo pelo seu pai. De repente, ela correu para o meio da multidão. Ela reconheceu o pai de um colega de escola, o Sr. Cunningham. Scout começou a falar com ele sobre a família e a fazenda dele. Isso fez o Sr. Cunningham se sentir desconfortável. Ele percebeu que Atticus era apenas um pai, como ele. O Sr. Cunningham disse aos outros homens para irem embora. A multidão se dispersou, e o perigo acabou. Scout, Jem e Dill vão ao tribunal para o julgamento de Tom Robinson. O lugar está muito cheio de pessoas. Eles não encontram um lugar para sentar. O reverendo Sykes os ajuda e leva as crianças para o balcão dos negros. De lá, eles podem ver tudo muito bem. O juiz entra e todos se levantam. Ele é um homem sério e pede silêncio. O júri é escolhido, são todos homens brancos. Atticus parece calmo e preparado. O promotor, o Sr. Gilmer, faz a primeira pergunta. Bobby Well é a primeira testemunha. Ele acusa Tom Robinson do crime. As crianças observam tudo com muita atenção. Eles estão nervosos pelo Tom e pelo Atticus. O xerife Hectate foi a primeira testemunha no julgamento. Ele descreveu a cena do crime para o tribunal. Hectate disse que Bobby Well o chamou naquela noite. E Well afirmou que sua filha, Mayella, tinha sido atacada. O xerife foi imediatamente para a casa do Well. Ele encontrou Mayella muito machucada e assustada.
Mayela disse que Tom Robinson a havia espancado. Hecate também examinou o terreno ao redor da cabana. Ele viu pegadas frescas na terra. Havia sinais de uma luta dentro da casa. O promotor, M.R. Gilmer, fez muitas perguntas ao xerife. Atticus Files também fez perguntas durante o interrogatório. Atticus perguntou sobre os ferimentos específicos de Mayela. O testemunho do xerife foi muito importante para o caso. Mayela Ewell é a próxima testemunha. Ela tem 19 anos e parece muito assustada. O advogado Atticus a trata com muito respeito. Mayela diz que Tom Robinson a atacou. Ela afirma que pediu a ele para consertar uma porta. Depois, segundo ela, ele a agrediu. Atticus faz perguntas muito cuidadosas. Ele pergunta sobre os amigos e a família de Mayela. Mayela responde que não tem amigos. Ela vive uma vida muito solitária e difícil. Atticus pergunta se seu pai a bateu. Mayela fica muito nervosa e não responde. Ela começa a chorar no tribunal. A história dela tem algumas contradições. Tom Robinson finalmente testemunha no tribunal. Ele é um homem negro, muito educado e respeitoso. Tom explica que ele ajudava Mayela Ewell às vezes. Ele fazia pequenos trabalhos para ela de graça. Tom diz que Mayela estava sempre sozinha. Ele sentia pena dela. Então, Tom conta a sua versão do que aconteceu. Ele diz que Mayela o beijou naquele dia. Tom ficou com muito medo e fugiu. Ele sabia que seria um grande problema. O promotor, M.R. Gilmer, faz perguntas difíceis a Tom. M.R. Gilmer sugere que Tom é culpado. Mas Tom mantém a sua história. Atticus parece satisfeito com o testemunho de Tom. Atticus faz seu discurso final para o júri. Ele fala sobre a importância da justiça. Atticus diz que todos devem ser tratados igualmente perante a lei. Ele explica que não há provas contra Tom Robinson. A única prova são os depoimentos do Ewell. Atticus lembra ao júri que é seu dever acreditar em Tom. Ele pede aos jurados para fazerem a coisa certa. Atticus diz que o sistema judicial não pode falhar. Ele fala sobre a coragem moral necessária. Seu discurso é poderoso e honesto. Atticus termina e senta-se. O tribunal fica em silêncio por um momento. Scout e Gemma observam tudo da galeria. Eles sentem que o pai deles fez o seu melhor. Agora,
a decisão está nas mãos do júri. O júri finalmente voltou para a sala do tribunal. Todos na plateia ficaram em silêncio. Scout segurou a mão de Jem, que estava muito nervoso. O juiz pediu ao líder do júri para anunciar o verdito. O homem levantou-se e leu a decisão. O júri declarou Tom Robinson culpado. Scout não conseguia acreditar no que ouviu. Ela viu Atticus fechar sua pasta de documentos lentamente. Tom Robinson parecia triste, mas não surpreso. As pessoas na sala começaram a sair em silêncio. Atticus caminhou rapidamente para fora do tribunal. Os negros na galeria ficaram de pé quando ele passou. Reverendo Sykes disse para Scout: "Olhe para cima, senhorita. Seu pai está passando." Scout entendeu que era um sinal de grande respeito. Ela sentiu que, apesar da derrota, Atticus tinha ganhado algo importante. Na manhã seguinte ao julgamento, Atticus acordou cedo. A cozinha estava cheia de comida. A comunidade negra de Maycomb enviou a comida para agradecer a Atticus. Atticus ficou muito emocionado com o gesto. Mais tarde, Bob Well encontrou Atticus perto do escritório. Well cuspiu no rosto de Atticus. Ele ameaçou Atticus e jurou vingança. Atticus não reagiu e apenas limpou o rosto. Jem e Scout ficaram com muito medo de Bob Well. Eles não conseguiam entender por que Atticus não lutou. Atticus explicou que ele não queria dar importância a um homem como Well. Mas as crianças ainda estavam preocupadas. A atmosfera na cidade continuava tensa. Scout percebeu que a vida não voltaria ao normal rapidamente. Bob Well ficou muito zangado com Atticus. Ele ameaçou Atticus perto do escritório do advogado. Atticus não ficou com medo e manteve a calma. Jem e Scout estavam preocupados com a segurança do pai. Eles falaram sobre o julgamento naquela noite. Atticus explicou que Bob Well precisava culpar alguém. Ele disse que Bob queria recuperar seu orgulho. Atticus acreditava que Bob não faria nada sério. A conversa mudou para o sistema legal. Atticus disse que o júri de Tom não foi justo. Scout perguntou por que as mulheres não podiam ser jurados. Atticus riu e disse que ela tinha uma boa pergunta. Jem ainda estava muito chateado com o verdito. Ele achava que as pessoas eram más e estúpidas. Atticus tentou ensinar-lhes sobre compaixão e compreensão. A tia Alexandra convidou algumas amigas para tomar chá em casa. Scout teve que usar um vestido e se comportar como uma dama.
As senhoras falavam sobre coisas da cidade e sobre a igreja. Scout se sentia entediada, mas tentou ser educada. De repente, Atticus chegou em casa com uma notícia séria. Tom Robinson foi morto quando tentava escapar da prisão. As senhoras pararam de conversar e ficaram em silêncio. A tia Alexandra ficou muito chocada com a notícia. Miss Maudie deu um olhar significativo para Scout. Scout entendeu que ela precisava agir com maturidade. Ela voltou para as senhoras e serviu mais chá. Scout imitou a graça e a compostura da tia Alexandra. As senhoras continuaram sua reunião, mas o clima estava pesado. Scout percebeu que estava crescendo e aprendendo sobre o mundo. A notícia da morte de Tom Robinson se espalhou pela cidade. Ele tentou escapar da prisão. Os guardas atiraram nele. Ele foi baleado 17 vezes. Muitas pessoas em Maycomb ficaram chocadas. Outras pessoas simplesmente disseram que era típico. Atticus e Calpurnia foram contar a Ellen, a esposa de Tom. Ela desmaiou quando ouviu a notícia. M.R. Underwood, o editor do jornal, escreveu um artigo forte. Ele comparou a morte de Tom ao assassinato de pássaros inocentes. Scout lembrou do que Atticus disse sobre matar uma cotovia. Ela finalmente entendeu o significado daquela frase. A vida na cidade lentamente voltou ao normal. Mas para a família Fiennes, nada seria o mesmo. O verão acabou e Scout voltou para a escola. Ela estava na terceira série e sentia-se mais velha e mais sábia. A professora falou sobre Adolf Hitler e a Alemanha. Scout ficou confusa porque a professora condenou a perseguição aos judeus. Para Scout, isso parecia hipocrisia depois do que aconteceu com Tom Robinson. Ela não conseguia entender como as pessoas podiam odiar Hitler e ainda serem preconceituosas em casa. Scout perguntou ao seu irmão Jem sobre isso. Jem ficou muito zangado e disse para ela nunca mencionar o julgamento novamente. Scout ficou chateada porque Jem costumava explicar tudo para ela. Ela percebeu que Jem ainda estava muito abalado pelos eventos do verão. Scout foi falar com o seu pai, Atticus. Atticus explicou que é preciso tempo para curar feridas tão profundas. Ele disse que Jem estava a tentar organizar os seus próprios pensamentos. Scout decidiu que era melhor não falar mais sobre o assunto com o seu irmão. Três pequenos incidentes estranhos aconteceram em outubro. Primeiro, o Sr. Bobby Well conseguiu um emprego. Ele perdeu o emprego rapidamente e reclamou do seu chefe. Depois, alguém tentou entrar na casa do juiz Taylor. O juiz achou que era Bobby Well. O terceiro incidente envolveu Ellen Robinson,
a viúva de Tom. Bobby Well a seguiu e assustou-a no caminho para o trabalho. O patrão de Ellen, Link 10, ameaçou Bobby Well. Bob parou de assustar Ellen depois disso. As pessoas da cidade estavam preocupadas com o comportamento de Bob. Eles achavam que ele era perigoso e imprevisível. Atticus disse que Bob ainda estava com raiva por causa do julgamento. Ele precisava mostrar poder sobre alguém. A cidade se preparava para o festival da escola naquela noite. Scout ia vestir um traje engraçado de presunto. A escola de Scout organizou uma peça de Halloween. Scout interpretou o papel de um presunto. Ela usava um traje grande e pesado feito de arame e papel. A peça foi muito longa e as crianças ficaram cansadas. Scout adormeceu nos bastidores e perdeu sua entrada. Ela entrou no palco muito tarde, durante os aplausos finais. Todos riram dela, e Scout ficou muito envergonhada. Ela decidiu ficar com seu traje para a caminhada para casa. Gemma a acompanhou, e a noite estava muito escura e silenciosa. Eles ouviram passos atrás deles na estrada escura. De repente, alguém atacou Gem e o derrubou no chão. Scout gritou e tentou correr, mas seu traje a atrapalhou. Um estranho a agarrou e tentou estrangulá-la. Então, outra pessoa chegou e lutou com o agressor. Scout viu Gem no chão e ouviu um osso quebrar. Uma noite, Gem e Scout voltavam para casa de um baile escolar. Era muito escuro e eles estavam sozinhos. De repente, eles ouviram passos atrás deles. Alguém os estava seguindo. Gem disse para Scout correr, mas um homem os atacou. Houve uma luta violenta na escuridão. Scout ouviu Gem gritar de dor. Ela também foi derrubada no chão. Então, um estranho apareceu para ajudá-los. O homem que os atacou fugiu imediatamente. O estranho carregou Gem, que estava machucado, para casa. Scout, muito assustada, os seguiu. Eles chegaram em casa e Atticus chamou o médico. Mais tarde, o xerife Hectate chegou para investigar o ataque. Todos na casa estavam muito preocupados com Gem. Sheriff Tat e Atticus conversam na varanda sobre a morte de Bobby Well. O xerife diz que Bobby Well caiu em sua própria faca. Atticus acredita que Gem matou Bobby Well para proteger Scout. Ele quer que Gem vá a julgamento para ser justo. O xerife Tat discorda fortemente dessa ideia. Ele explica que seria errado expor Bo Radley ao público. Tat afirma que foi Bo Radley quem esfaqueou Bobby Well. Bo agiu para salvar as crianças do ataque.
O xerife diz que, às vezes, a lei precisa ser flexível. Ele insiste que Bobby Well morreu por acidente. Atticus finalmente entende e concorda com o xerife. Eles decidem que a história oficial será a do acidente. Scout ouve toda a conversa em silêncio. Ela compreende que proteger Bo Radley é a coisa certa. Scout compara a situação a matar um roxinol, que é inofensivo. Scout finalmente vê Bo Radley pessoalmente. Ele está parado no canto do quarto de Gem. Scout percebe que ele é muito pálido e parece tímido. Ela entende que Bo foi quem salvou ela e Gem do ataque. Scout leva Bo para a varanda para conversar. Ela percebe que a cidade dele é a vista da sua janela. Scout imagina a vida pelos olhos de Bo Radley. Ela vê que ele observou as crianças por anos. Atticus e o xerife Ektat discutem o que aconteceu. Eles decidem que Bobby Well caiu na própria faca. Isso protege Bo Radley de mais atenção pública. Scout caminha com Bo até a casa dele. Ela para na varanda dele por um momento. Scout finalmente entende a lição de Atticus sobre empatia. Ela nunca mais vê Bo Radley, mas nunca o esquece.